Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Bom dia para todos. Boa tarde, boa noite. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Que a graça de Deus possa estar na sua vida, para a sua salvação, para a nossa salvação, porque pela graça sois salvos, diz o Senhor. Aleluia. Eu quero trazer aqui uma palavra que Deus me deu hoje, aleluia, pela manhã, a respeito do perdão. E o Senhor me mandou que falasse aqui, aleluia. A palavra de Deus diz, irmãos, que ele castiga e repreende todo aquele que ele ama. Quando Deus manda uma palavra de exortação, de conserto para nós, é porque ele nos ama. Ele nos ama. E todo pai que ama, corrige. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, Deus me dava aqui uma palavra que está escrito aqui, aleluia, Mateus 6,14 diz assim, Mateus 6,14 diz assim, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Vou ler novamente Mateus 6,14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, ao próximo, ao semelhante, né? Também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Por quê? Porque todos nós precisamos do perdão de Deus. Todos. Todos nós precisamos do perdão de Deus. Mas a Bíblia está dizendo aqui em Mateus 6 que se nós não perdoar as ofensas dos homens, do ser humano, da mulher, da pessoa, Deus também não perdoará a nossa ofensa. Porque Deus encerrou a todos debaixo do pecado, Deus encerrou a todos debaixo da escravidão, para que todos, aleluia, recebessem o direito de perdão por sua graça e misericórdia. Então, todos pecaram, a Bíblia diz. Aquele que disser que não tem pecado é mentiroso, diz lá em João, em apóstolo João, diz que aquele que não tem pecado se faz mentiroso, porque todos pecaram. Então o Senhor falava assim para mim, aleluia, que tem pessoas aqui que você precisa liberar perdão. Você precisa liberar perdão para alguém. Porque o ódio escondido, o ódio guardado, isso impregna a alma e destrói a alma da pessoa. Quem é que não erra? Quem é que não peca? Todo mundo erra, todo mundo peca, todo mundo comete falhas. A Bíblia está dizendo aqui, porque se vós não perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará a vós. Então, muitas vezes, nós nos sentimos dignos de receber perdão de Deus e das pessoas. Só que nós, muitas vezes, não perdoamos a ofensa do outro. Nós não queremos, nós nos achamos tão dignos, mas tão dignos e tão merecedores que nós não perdoamos a ofensa do outro. Nós queremos o perdão de Deus, nós queremos ser perdoados. Porque através do perdão de Deus é que vem a salvação para a nossa alma. Nós queremos ser perdoados, mas nós não queremos perdoar. E é o que a Bíblia está revelando aqui, dizendo, aleluia, o próprio Jesus disse essas palavras para os discípulos, aleluia.
Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Mas se vós não perdoar, o vosso Pai Celestial também não vos perdoará a vós. É muito claro a palavra de Deus para o nosso coração. O cristão não pode guardar ódio. O cristão não pode guardar rancor, ressentimento, mágoa. Porque ressentimento, ódio, raiva, rancor destrói a alma do ser humano. É pecado. Então Deus trazia assim para mim que aqui tem pessoas que você precisa perdoar alguém de lá de trás ficou algo entre você e alguém. Então, às vezes a pessoa diz assim, eu não tenho raiva de ninguém, eu não tenho ódio de ninguém, mas lá dentro Deus conhece, Deus sabe que tem. Não adianta nós esconder o nosso propósito diante de Deus, porque Ele está vendo tudo, Ele sabe tudo. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu já perdoei fulano, eu já perdoei a fulana. Só que quando a pessoa vê aquela outra pessoa, ela sente ódio. Então não perdoou. Não perdoou. Quando você vê seu inimigo e você sente aquele ódio dentro, aquela raiva, aquele ressentimento, então o ódio ainda está dentro da pessoa. Não houve perdão. O sinal de que você perdoou a pessoa é você ver a pessoa, olhar para a pessoa e não sentir nada. Não sentir mais nada. Nem raiva, nem ódio, nem nada. Você não sente nada. Então isso é um sinal de que você perdoou a pessoa de verdade. Deus está falando conosco, irmãos. Não adianta. A Bíblia diz que não adianta falar em língua estranha, não adianta profetizar, não adianta pregar, não adianta jejuar, não adianta louvar, não adianta fazer nada se nosso coração está cheio de ódio. Não adianta. É inútil. Aleluia. Então, naquele dia, o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Aí a pessoa vai dizer, mas Senhor, eu preguei, eu falei, eu louvei, eu cantei, eu ministrei, eu viajei, eu fiz missão, eu fiz a obra, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Deus vai falar, aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Você não guardou a palavra. O que a palavra estava escrito para você na terra? Para você perdoar o teu irmão, para você perdoar o teu próximo, para você perdoar a tua irmã, para você perdoar o teu parente, mas você não perdoa. Você não perdoou na terra. E agora quer entrar no céu? Você não seguiu o mandamento. Aleluia. E qual que é os dois mandamentos principais que a palavra revela? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E quando você ama o teu próximo, você perdoa as ofensas. Você não guarda, aleluia, aquela mágoa, aquele ódio, aquele ressentimento. O coração do cristão não é depósito de lixo para guardar sujeira, para guardar essas coisas. Jesus, certa vez, ele pegou, ali estava com os discípulos, então os fariseus chegaram ali querendo acusar Jesus de alguma coisa, pegar Jesus em alguma falha. Então ali, um deles chegaram e falaram assim, ô mestre, tu que conhece todas as coisas, tu que sabe de todas as coisas, quem é o maior no reino do céu? Quem é o maior no reino do céu? Então Jesus, conhecendo a astúcia das palavras daquele homem, disse assim, ou seja, tinha crianças ali perto, Jesus foi lá, pegou uma criança pequena, colocou ali na frente dele e disse, aquele que não se tornar como uma criança, jamais entrará no reino do céu. Mas aquele que se tornar como uma criança, como um desses aqui, como um pequenino, então este é o maior no reino do céu. Por quê? Porque a criança não guarda ódio. A criança não sabe o que é ódio. E a Bíblia revela dizendo para nós que nós temos que nos tornar como uma criança.
Pedro, certa vez, perguntou para Jesus: Senhor Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes, Senhor, no dia? 7 vezes eu devo perdoar meu irmão? Pedro falou. Jesus responde para Pedro dizendo: Pedro, não somente 7 vezes ao dia, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7. E quanto é que dá 70 vezes 7? Dá, aleluia, 490 vezes. Então Pedro perguntou: eu devo perdoar meu irmão 7 vezes no dia? Jesus responde: não só 7, mas 70 vezes 7. Aleluia. Então, é toda hora você tem que liberar perdão. Porque se você guardar esse ódio, se você guardar esse rancor, a sua alma vai se perder. Porque no céu não entra ódio. No céu não entra raiva, no céu não entra vingança, no céu não entra essas coisas. E o ser humano, ele precisa reconhecer que ele precisa se humilhar para Deus, porque só Deus pode perdoar e só Deus pode salvar. Repito, não adianta, a Bíblia diz em Coríntios 11, examine-se, pois o homem a si mesmo, examine-se, pois o ser humano a si mesmo. Nós temos que examinar a nossa vida todo dia, irmãos, todo dia, e pedir a Deus: Deus, limpa o meu coração, Deus, limpa da minha alma esse ódio, essa raiva, tira de mim isso. Tira de dentro de mim, limpa a minha mente, limpa o meu coração. Nós temos que pedir para Deus, irmãos, que só Ele pode fazer isso. Só Ele pode fazer isso. Quantas pessoas... Certo dia eu conversei com uma mulher e ela tinha uma outra pessoa e ali ela dizia assim, ela dizia que não perdoava a mãe dela. Não perdoava. Que a mãe dela foi muito ruim para ela, que a mãe dela fez isso. Ela se justificou o tempo inteiro, dizendo que não perdoava por toda a maldade que a mãe dela fez por ela. E ali a outra irmã que estava comigo falou para ela assim: olha, mas se você não perdoar sua mãe e você morrer antes dela, você vai para o inferno. Porque você conhece a Bíblia, você conhece a palavra de Deus. Você tem que perdoar a tua mãe para você ser perdoada por Deus. Ela disse: não, o que ela fez comigo eu não perdoo. O que ela fez comigo eu não perdoo de jeito nenhum, nem aqui, nem em lugar nenhum. Gente, eu falei: meu Deus. E é uma pessoa batizada, conhece a palavra de Deus, batizada nas águas, mas ela bate o pé e diz que não perdoa. Então, é o que a Bíblia diz: não adianta falar em língua, não adianta pregar, não adianta fazer nada para Deus, porque Deus não recebe uma pessoa que está com o coração cheio de ódio, que guardou aquela raiva, guardou aquele ódio por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 30 anos, 40 anos, está com aquele ódio dentro dela. Esse ódio vai levar muitas pessoas para o inferno. Porque no céu não entra ódio, não entra raiva, não entra essas coisas. A Bíblia diz que no céu não entra nada que contamina, nada. Então o Senhor me dava essa palavra, o Senhor falava. Aleluia, aqui tem pessoas que você só ainda não alcançou a vitória, porque você guarda ódio no seu coração, lá no profundo, lá dentro da alma, coisa antiga. Você está guardando como um tesouro, mas esse tesouro vai destruir a sua alma se você não pedir perdão para Deus e pedir perdão para a pessoa também, porque muitas vezes a pessoa não merece perdão, mas você merece salvação.
Você merece ter a sua alma salva. A salvação, a Bíblia diz que a salvação é individual para cada um. Ninguém salva ninguém. Ninguém salva ninguém. Cada um tem que lutar pela sua salvação. Louvado seja Deus. Então, você precisa liberar. Deus passava muito forte dentro da minha alma na oração das 5 da manhã, quando eu estava orando às 5 da manhã. O Senhor passava dentro da minha alma sobre perdão. Sobre perdão. Tem pessoas que morrem, mas não perdoam. E tem que perdoar, porque se não perdoar, não pedir força para Deus, não reconhecer que é miserável pecador, porque todo mundo é miserável pecador. Não tem essa de fulano é melhor, cicrano é melhor. Não tem isso diante de Deus. Todos precisam de se arrepender e pedir perdão para Deus. Todos. Tem mulher que guarda ódio do marido, um ódio mortal do marido. Porque foi traída, porque foi passada para trás, então ela guarda aquele ódio, aquele desejo de vingança. É claro que eu não é todas, não é todas. Aleluia, a mesma coisa o homem. O homem guarda aquele ódio da mulher, por ter sido traído, por ter acontecido isso, acontecido então, o homem guarda aquilo dentro dele, sabe? E guarda aquele desejo, um dia eu vou me vingar. Um dia eu vou dar o desconto, um dia ela me paga, um dia ele me paga. Tudo isso aí é obra de Satanás. E o crente, a pessoa liberta e salva, não pode guardar isso no coração. Não pode. Porque se guardar, o Espírito Santo de Deus não pode morar num coração sujo. O Espírito de Deus, ele só entra num coração limpo. Aleluia. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Tem muitas pessoas aqui que você só ainda não alcançou a vitória, a libertação completa, por causa desse ódio que você tem dentro do coração. Porque você disse dentro de você que você não perdoa, não perdoa, não perdoa e não perdoa. É por isso que você não alcança as bênçãos de Deus. Olha o que diz aqui a palavra, é muito clara. A palavra Mateus 6,14. Porque se vós perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens, ao ser humano, as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não vos perdoará a vós. Quer receber o perdão de Deus? Libera perdão para o próximo. Não importa quem ele seja, perdoa. Porque nem eu, nem você somos melhores que ninguém. Não existe ninguém melhor que ninguém. O que existe são pessoas que sabem perdoar a ofensa do outro. Quando alguém perdoa a ofensa do outro, Deus o reconhece como filho. Filho. Aleluia. Temos que perdoar, irmãos. Não podemos guardar ódio. Isso não provém de Deus. Você não quer ouvir a verdade, mas a verdade é essa. Tira esse ódio do seu coração. Peça a Deus, peça ajuda para Deus. Deus me ajuda a eu perdoar aquela pessoa. Me ajuda a que eu possa liberar o perdão para ela, para ele, seja para quem for. Aleluia. Amém? Essa é a palavra que Deus nos deu. Aleluia. Glória a Deus para passar aqui. Não adianta, irmãos, não adianta orar muito, não adianta jejuar, não adianta pregar, não adianta fazer nada, não adianta ir na igreja todo dia, não adianta, não adianta. Você tem ódio no coração.
O que a palavra de Deus diz em Lucas? Quando fordes apresentar a tua oferta para o Senhor, lembre-se de que se tem alguma coisa contra o teu próximo, vai lá, reconcilia-te com o teu próximo, se acerta com ele e depois vem e apresenta a tua oferta. E que oferta é essa? A oração. Deus não está se referindo a dinheiro. A palavra, temos que entender, Deus está se referindo ao que você vai oferecer para Deus, a oração, o jejum, o louvor, o teu glória, o teu aleluia. Nem o aleluia e nem o glória a Deus, que uma pessoa com o coração cheio de ódio, tá? Deus recebe. Essa é a verdade. Deus não recebe. Pode dar glória a Deus quantas vezes quiser. Se tiver com o coração cheio de ódio, essa adoração, Deus não recebe, irmãos. Deus não recebe. Então analisa, examine-se, pois, o homem a si mesmo, examine-se, pois, a mulher a si mesmo, vê o que tem dentro de você, coloca isso para fora, porque isso está te fazendo mal. Conta para Deus o que está acontecendo, o que aconteceu e peça perdão para Deus. Peça perdão para a pessoa. Para que você seja liberto de dentro para fora. Tem pessoas aqui que estão vivendo isso. Ora, mas não alcança nada. Pede, mas não alcança nada. Porque a raiz da amargura está dentro do coração. A Bíblia diz que o coração do homem, o coração do ser humano, o coração da mulher é enganoso. O nosso coração nos engana. Acha que está tudo bem, que está tudo normal. Não está. Porque a raiz da amargura está dentro. É necessário ser arrancado pela raiz, a raiz da amargura, a raiz do ódio, da raiva, do rancor, do ressentimento. Faça uma análise hoje na sua vida e conversa com Deus, você e Deus, conversa com Deus, fala com Deus e peça perdão para Ele, porque Ele é poderoso e justo para perdoar qualquer ser humano. Ele pode perdoar e limpar através do sangue de Jesus. Ele pode redimir a sua alma. Aleluia. É só Ele que tem esse poder de redimir a nossa alma. É só Ele. Seja humilde na presença de Deus. Reconheça que você precisa de ter os seus pecados perdoados. Você precisa de um Salvador. Reconheça isso. Para que Deus possa salvar a tua alma naquele dia. Louvado seja Deus. Quem somos nós, pó e cinza? Quem somos nós, irmãos, para nos justificar diante de Deus? Que justificativa temos nós diante de Deus? Somos pecadores, todos pecaram, a Bíblia diz. Todos. Não existe um que nunca pecou. Não existe um. E todos precisam do perdão de Deus. Todos precisam de se arrepender. Todos nós. Amém? Essa é a palavra que Deus mandou que te entregasse. Não se iluda, como dissemos em outros vídeos atrás. Não se iluda. Dons não salva ninguém. Os dons é para edificação da igreja. Não é para salvação. Os dons é para edificação. A Bíblia diz que os dons, quando a igreja for arrebatada, os dons serão aniquilados. Todos serão aniquilados. Está lá escrito em Romanos. Será aniquilado. Os dons é para a terra. Agora, a salvação é outra coisa. Aleluia. Não adianta ter dons e não ser salvo. Porque dons, até Deus dá dom até para os rebeldes. Nos diz lá a palavra. Até para os rebeldes, Deus dá dom para que a palavra de Deus se manifeste entre eles, para que eles conheçam a verdade. Então, Deus dá dom para os rebeldes também, mas todos precisam de arrependimento.
Não estamos salvos, irmãos, se nós estiver com o nosso coração manchado. Aleluia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma desse pão e beba desse cálice, que é as bênçãos celestiais. E assim coma deste pão e beba desse cálice, que é dispensada por Deus. Amém? Recebe essa palavra por teu coração, porque o Senhor, aleluia, estava fazendo as minhas coisas aqui, o Senhor mandou eu parar para entrar aqui para falar isso para vocês. Toma posse e recebe, porque as coisas de Deus é mais séria do que a gente imagina. Amém? Deus te ilumine, Deus te abençoe, em nome de Jesus.